Este podcast é uma produção do NPTV, uma iniciativa do Notícia Preta em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil. Fala pessoal, eu sou Bárbara Souza, jornalista do Notícia Preta, e você chegou ao Ecos. E hoje a gente vai ter uma conversa difícil, mas necessária. Quando a gente fala em grupos minoritários, as dificuldades podem ser inúmeras para se estabelecer e se desenvolver no mundo do trabalho. Hoje, nós vamos falar sobre a importância da diversidade e inclusão no mercado de trabalho. Mais do que nunca, essas questões são fundamentais para criar um mundo mais justo e representativo. E para nos guiar nessa conversa, temos a honra de receber Kirsi Lima, uma mulher negra que está revolucionando a produção cultural e audiovisual. Muito bem-vinda, Kirsi. Olá, obrigada pelo convite, prazer conhecer você, todo mundo. Então, Kirsi, eu queria começar o nosso papo de hoje, diversidade e inclusão, falando sobre você. Então, a Kirsi é uma gestora da Elabore.com. Muito bom frisar que a Elabore.com é com K, viu, galera? E é uma produtora que valoriza projetos pretos e periféricos. Além disso, você também é mãe de 4 meninas, Sou. então tem essa questão de Da a maternidade e o trabalho, conciliar tudo isso junto. E agente cultural, e uma das mentes por trás de produções impactantes como Todo Dia, a Mesma Noite e Temperos de Frida. Então, Kirsi, conta pra gente como é que começou a sua trajetória no audiovisual, como que você se achou nesse espaço? Eu começo, na verdade, a trabalhar com produção cultural, né? O audiovisual vem depois, bem nova. Então, a minha tia era produtora local, na cidade de Duque de Caxias, né? Onde a maior parte da minha família, parte de mãe, se encontra. E aonde eu nasci, fui criada, na Vila Operária. E minha família é uma família de artistas, assim. Então, meu pai é músico, cantor, é uma família muito ligada na arte. Mas a minha tia específica, ela era produtora cultural, local, e fazia formação de plateia para a escola. Então, a gente, criança, aquela coisa de família, né? Que, hoje você olha minha filha porque eu tenho sei o quê. Então, às vezes, eu ia com a minha prima e com ela para as produções, e ali eu comecei a despertar aquela coisa, monta um lanchinho no camarim, né? Aquela coisa, vai lá e monta um camarim, enquanto eu vou ali no som, ver sei o quê. E ali começou já a minha afinidade com produção, mas sem entender o que era produção cultural. E nessa dinâmica da família de colocar para fazer um monte de coisa, para não ter tempo ocioso dentro de casa, não ficar pensando besteira, a gente começou a frequentar Pimpolhos da Grande Rio, que foi a ONG que a gente participou desde novinha, assim, né? Desfilando no carnaval. E ali a gente começou a ter contato com alguns cursos, algumas bolsas de dança, né? Que a gente ganhou ali na instituição. Aí ali o meu leque começou a abrir, né? Para trabalhar, para entender o que era arte e viver disso, assim, né? Em paralelo fazendo outras coisas. Aí eu comecei a dançar em grupos de hip hop da cidade, ia para festival, né? E chegou um momento que eu estava fazendo eletrônica, fazendo técnica no ensino médio, entendendo aquele momento difícil O que eu vou fazer que eu agora? vou fazer da vida? O que vai ser? Preciso ganhar dinheiro, botar dinheiro dentro de casa, né? Apesar da minha mãe nunca ter cobrado isso, eu comecei a trabalhar mesmo com 18 anos, mas já rolava aquilo de tipo, poxa, preciso trazer dinheiro para casa. E ali eu fazendo eletrônica, um dia eu falei assim, cara, isso não é para mim. Falei, não tem uma gincana, nada para organizar aqui, uma festa. Eu achava muito, né, muito frio entrar no laboratório, fazer as coisas ali no computador, programação. Eu falei, cara, não é isso. E aí eu falei, mãe, vou fazer produção cultural. Minha mãe, eu achei mesmo que você não tinha cara de engenharia. Mãe conhece, né? Depois de uma família dessa toda artística, como que você vai para um lado tão diferente? Exatamente. Né? E aí decidi fazer faculdade, né? Eu acho que a inclusão, na verdade, na minha vida começa aí, porque eu entrei pelo ProUni, numa instituição particular para estudar eventos, né? Então, foi o primeiro momento assim que eu entendi o que, né, o que é cota e fazer o uso disso, né? E aí eu falei, o que eu consegui, vou entrar aqui mesmo e depois eu vejo como é que rola. E nesse mesmo meio tempo, eu já estava estagiando na Pimpolhos da Grande Rio, fazendo carnaval, mirim. Legal. Então, eu estava produzindo e entrando na faculdade, né? Então, aí
no carnaval eu entendi o que era produção cultural. Que é isso, colocar o carnaval é o ano inteiro, né? Sim. Você começa em dezembro para entregar o carnaval, né, em março do ano seguinte. E ali eu comecei a ter, ir na rua comprar coisas, né? Então a produção começa, assim, ali eu já abro o mês, já entendo o que é formalizar, Todo esse né? trabalho, Todo esse né? trabalho. Ó, você para trabalhar, para prestar serviço, você vai precisar abrir o MEI, né? Então, aí abrir o MEI sozinha, alvará, aquela correria, né? Entender o que Aquela era coisa que emitir você nota. aprende meio que fazendo, né? E só tinha, acho que na época, hoje em dia tem mais plataformas que ensinam, mas só tinha o Senac, né? Na época, que ensinava a fazer, abrir MEI. Sim. Então, esse foi o meu primeiro contato com a produção, né? Então, ali na faculdade, trabalhando no carnaval, foi o meu primeiro pontapé, assim. E aí, depois, eu começo a entrar no mercado num outro segmento que não era carnaval, que é estagiando para cuidar de leis de incentivo. Né? O audiovisual, ele aparece, mas é mais recente, assim. Mas nessa caminhada toda, na verdade, o que me chamou mais para produção depois foram as leis de incentivo à cultura. Ah, legal. Então você passando pela parte de viabilizar a cultura e não só mais com a questão de produzir aquela cultura, né? Até apesar de que isso também faz parte da produção, Faz parte né? da produção, exatamente. Aí eu começo a estagiar num teatro, né? No Teatro Grande, no Rio de Janeiro, como assistente de projetos ali, né? Estagiária de projetos. Então, era entender as contrapartidas que precisavam ser cumpridas, colocar um protocolo, subir um projeto no sistema. E eu fico ali, acho que uma média de 2 anos, isso eu já estava na segunda, já tinha passado pela maternidade, né? Porque o meu primeiro bebê vem ali na faculdade já, então eu termino a faculdade com um bebê e já grávida do segundo, né? Então eu já estava estagiando ali já sei lá, acho que passou uns 6 meses, eu fiquei grávida da Alice, da segunda bebê, e entendendo esse universo da lei de incentivo. Mas ali eu já tinha apesar da produtora ter pessoas negras, assim, ela era bem diversa nos cargos de liderança, eu não posso negar. Mas eu sentia, na verdade, falta na diversidade quando eu ia olhar a publicação do Diário Oficial dos projetos aprovados e captados. Porque a gente, quando trabalha muito com escrevendo projeto, a gente sabe os CNPJs, né? A gente conhece o produtor pelo CNPJ e razão social. E aí eu começava a ver a lista, falava, caraca, não tem fulano aqui. Pô, aquele fulano lá de Caxias que eu conheço não tá aqui. Pô, fulano produz como? Porque a gente fala produção no MOOC, né? Que é levantar a produção no MOOC e vambora. Aí aquilo começou a me intrigar ali. Mas mercado, fazer dinheiro e tal, eu falei, beleza, acho que agora eu não vou conseguir resolver esse problema. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Mas dali foi um momento que aquilo já começou a me intrigar de olhar as publicações e não ver tanto. Né? Os fomentos diretos, que são esses, tipo, editais, eu não tinha tanto acesso, eram mais esses indiretos, que é Lei Rouanet, ICMS, ISS. E ali eu já comecei a ficar intrigada, assim, tipo, pô, cadê minha galera? Eu sempre falava isso, cadê minha galera? Conheço uma galera que produz. A gente sente falta, né? Exatamente, exatamente. E eu falava assim, pô, tem uma galera que podia fazer isso aqui, cara, com esse dinheiro aqui a gente fazia 2 projetos. Já projetando, já pensando. Pô, isso aqui eu vou fazer 3 projetos. Na hora que você botar na ponta do lado, você vê que realmente não dá, mas eu já ficava naquela, pô, a gente fazia 2 projetos. Já te deu uma força de querer movimentar as coisas, né? Exatamente. Mudar aquela realidade, né? Exatamente. Ali foi o primeiro momento, assim, que eu já comecei, apesar de ter um grupo, assim, né, de trabalho, uma equipe de trabalho ser bem diverso, mas eu sentia falta disso no papel ali. É um teatro, eu via as produções chegando, então eu olhava as produções que chegavam e falava, ué, cadê a diversidade nas peças que estão vindo para cá, para esse teatro, por o que exemplo? está sendo apresentado O que de tá cultura sendo para essas pessoas, Exatamente, era ali que eu ficava assim, tem alguma coisa que Tá errado. não tá fechando, essa conta não fecha. Não pode dizer que a gente não produz, porque eu conheço uma galera que tá produzindo, entendeu?
E ali foi esse primeiro momento, assim. E qual foi, a gente sabe, né, da importância de tratar de diversidade, você falou agora das diversas produções que são feitas nesse campo das pessoas negras fazendo, chegando junto, mas qual foi para você que a dificuldade como mulher negra nesse cenário, nesse universo de produção e do audiovisual também depois, né? A minha maior dificuldade, é claro, o preconceito é aquele que não é velado, né? É você chegar e falar, sou a produtora, a pessoa... Aham. Não, eu queria falar com a Kiss, não, a Kiss sou eu, tipo, né? Sempre rola esse... Ah, eu queria falar com a produtora. E não se dá conta que é É, você. hoje, por exemplo, na Elabora, a minha equipe, ela é 90% por pessoas negras. Mas eu tenho um coordenador de produção que é homem. Mesmo assim, as pessoas se direcionam a ele e não a mim. É ele que fica instigando, não, mas ela que é a dona da produtora. Não, mas eu queria falar com você. As pessoas ainda têm Né? E ele, não, mas é a produtora, né? De ser chamada a atenção e tal. Então, assim, o preconceito, ele, né? E o racismo, né? Muito forte, assim. Mas eu posso dizer que, assim, eu passei por algumas coordenações, né? Que eu pude falar. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu ir num banco, resolver algum problema de um projeto, a pessoa sempre falou comigo pelo celular. Mas quando eu entrei no banco, eu não consegui entrar. A porta travou. Eu falei, mas sou eu aqui, não conheço o Kirse, sabe assim? E aí eu voltar pro trabalho assim, arrasada. A pessoa, o que que houve? Eu falei, pô, aconteceu isso, que sei o que. Ela, não, amanhã vamos lá. A pessoa não pode fazer isso, que sei o quê. Então, assim, eu passei por coordenadores, assim, que trabalhavam muito a escuta, sabe? Assim, nunca acharam que, tipo, ai, Kirse, pelo amor de Deus... Vamos trabalhar e esquece isso, sabe? E assim, então eu pude contar com pessoas ali no momento de tipo, caraca, mais De algo uma mais situação, complicado. sabe? Assim, até hoje eu passo, assim, até produções menores, assim. Eu nunca abandonei projeto, mas já abandonei um único projeto, porque chegou um momento que eu falei, cara, não dá. Não dá, porque eu vou sucumbir aqui, entendeu? E Sim. não tem profissão que vai me devolver a minha saúde mental no final, assim. Então, eu encontrei isso. No audiovisual, que é mais recente, assim, porque na verdade eu entro no audiovisual com a criação da Elabore, né? Porque eu estava com uma proposta de emprego para assumir a produção de pautas de uma arena pública. E aí veio a pandemia, não rolou a nomeação, eu fiquei desempregada. E eu já tinha 2 filhas, né? E aí, no meio disso, fiquei grávida da terceira. Não, a terceira foi antes da pandemia. Então, na verdade, eu tinha já 3 meninas. E fiquei na quarta, no meio da pandemia. E aí, eu fui trabalhar numa fábrica de máscara, mas eu vinha todo dia chorando. Eu falei, ai, minha mãe ralou tanto, que sei o que, aquelas coisas, né? Que pesa na hora. Que passa na cabeça. Exatamente. Aí, eu fiquei doente, não sei se cheguei a pegar Covid, porque foi bem no início. E aí, eu falei, cara, vou tentar outras coisas. E começaram a sair as leis emergenciais de incentivo à cultura. E eu, na minha loucura, eu falei, cara, eu vou começar a oferecer para os meus amigos que são produtores, que ninguém nem sabe, né, que, porra, tá rolando essa dinâmica, e vou oferecer o meu serviço num valor acessível, tipo, cobrando, sei lá, bem abaixo do mercado mesmo. Pedi uma amiga para fazer um fly, faz uma arte para mim, comecei a mandar no celular para todo mundo, aquela mensagem automática, disparei para todo mundo. E 2 pessoas se interessaram. Ah, eu quero escrever sim na lei na lei emergencial. E ao mesmo tempo que eu mandei para esse monte de gente, né, um monte de amigo e tal, uma menina que eu já tinha trabalhado há muitos anos atrás em um projeto, ela encaminhou para uma produtora de cinema que estava precisando de uma pessoa para ajudar a responder diligência da Ancine. Porque a Ancine começou a abrir processos, né? Então, precisava de alguém que dominasse essa linguagem um pouco técnica, né? Para ajudar a responder diligência, separar documentos, tipo, documento de 20 anos atrás, apagado. Tipo, a gente... que tá, né? Então... Aí eu comecei a elaborar com essa linha de elaborar projetos, que a intenção era só elaborar projetos. Eu não queria produzir, era só elaborar projetos. Num valor acessível, pensando
pessoas pretas e periféricas para poder a galera entrar. Porque eu falei assim, agora a gente vai entrar. Eu na minha cabeça, né, pirando, tipo, agora a gente vai tomar, vamos Agora que eu sei juntar. como fazer. Agora eu sei como é que faz, já peguei aqui, peguei ali, agora a gente vai entrar, a gente vai escrever. E passei os 2 projetos que eu escrevi, a gente passou. E para essa menina que eu mandei, ela me indicou. Então eu comecei a elaborar e entrei no audiovisual ao mesmo tempo. Só que eu entrei no audiovisual para isso, era um teste de 3 meses para resolver esse BOzinho. Só que é isso, Kiss, vou te passar aqui para você entender como é que funciona a parte executiva. Então, no audiovisual, eu fui para a parte de executiva dos projetos, né? Então, quer ficar ali na equipe executiva, cuidando da parte de contratação, mandando contrato, vendo os acordos, né? Nessa parte mais burocrática. Que é muito importante para viabilizar, né? Exatamente. E fiquei ali aprendendo. No Todo Dia, Mesma Noite, eu entro como estagiária. Porque é muito engraçado, né? Eu já produzia, já tinha 10 anos, mas o meu currículo pro audiovisual era zerado. Então, tipo assim, meio que não valia tudo que eu tinha feito até ali. Então, eu entrei como estagiária. Ali foi o primeiro programa de inclusão que eu comecei a participar no audiovisual. Legal. Aí eu ganhei um notebook que fazia parte do programa, por conta, né, de ser uma pessoa negra, mulher, morar na Baixada Fluminense. Teve uma outra galera que ganhou também. E ali no Todo Dia, Mesma Noite, foi o primeiro projeto que eu falei assim, e ganhando bem, assim, em relação aos projetos de teatro, de dança, o audiovisual, a gente fala que é a prima rica, né? O audiovisual é a prima rica. Chega mais coisinhas. Chega mais coisinhas. E eu falei, uau, acho que gostei disso aqui. E comecei a trabalhar ali no audiovisual, nessa parte de assistência de executiva, entendendo como é que funciona essa parte, né? Toda a logística ali de contratação, né? Como que funciona esse diálogo com os streams que né, fecham com as produtoras e tal. E tem 3 anos, 3, 4 anos que estou nesse mercado do audiovisual. E foi muito legal porque aí eu pude agregar na Elabore. Sim. Que tem um formato um pouco menor do que eu faço no audiovisual, né? Um formato mais pensando em território, pensando em projetos, né, de mulheres também, mulheres negras. E foi mais esse foi meu primeiro contato, que eu digo assim, com a inclusão, né, de mercado. Foi ali, foi nesse primeiro projeto mesmo, no Todo Dia, Mesma Noite. Mas assim, é muito legal você falar dessa parte que a gente nem sempre vê, mas que ela é necessária e ela acontece, ela que permite que essas coisas aconteçam, né, que esses projetos cheguem nas nossas casas, ou enfim, que a gente consiga ir aos teatros e ver. E tanto no Elabore como nesses outros projetos audiovisuais, você trabalha amplificando vozes negras e periféricas. Então, eu queria saber de você qual é o impacto que você vê de ter essas vozes amplificadas nesses espaços, qual é o impacto disso no mercado audiovisual de uma maneira, no mercado de trabalho de uma maneira mais ampla, assim, para além do audiovisual, para além das produções artísticas de peça, de teatro, de dança, como essa amplificação de voz impacta no todo no mercado? Sim. Primeiro, né, você, quando tem alguém que é de lá, né, que faz parte da minoria e que está dentro ali de uma constituição, de uma construção de empresa, você vai ter olhares que a pessoa provavelmente não tem. Apesar de trabalhar na produção executiva, não ser a produtora, né, tipo a Morena Filmes, ela tem os produtores, né, os coordenadores, e eu estava ali assessorando, tanto na parte de elaboração e tal, mas tinha aquele momento que o que você acha? A gente, ainda mais agora que a gente escreve projetos, já tem lá, né? Por favor, dizer a parte que cabe no seu projeto de inclusão da comunidade X, da comunidade Y, a comunidade, né? Já vem ali para você detalhar. Se você inclui PCD, né? Se você inclui pessoas negras, então assim, você tem que ter. Quando não tem, já vem zerado. Então, rola essa conversa. E, de uma certa forma, eu consigo atingir algumas camadas, mas não todas, né? Mas como a Elabore, ela é uma produtora que tem uma variedade de projeto muito grande, eu pude aprender também,
Então, por exemplo, eu lembro que uma vez, assim, tinha um projeto e aí perguntaram assim, vamos colocar uma pessoa trans. Aí falaram assim, mas você quer colocar por quê? Só para preencher cotas ou são pessoas que estão no seu convívio, Kirsi? Aí eu, não tem no meu convívio. Não, tudo bem você contratar, mas seria interessante você também ter essas pessoas no seu convívio. Então, assim, foram coisas que eu pegava lá na Elabora, aí quando tinha uma reunião, alguma coisa que me pediam uma sugestão, eu falava, então, acho que a gente aqui pode pensar, já que a gente está abordando esse assunto, vamos trabalhar para trazer fulano. Tem uma vaga de estagiário, todo mundo vem para mim, que indicação eu tenho? 5. 5 amigos aqui, peraí. Entendeu? Sim. Porque é isso, né? Uhum. Se não tem a gente lá para dizer, não lembro. Isso é um fato. Não lembro. Se não tiver uma regra, por exemplo, uma exigência, Também não tem lembro. que ter X, Y, Z. Se não tiver essa regra, as pessoas não cumprem. Elas não têm a preocupação, elas vão chamar, que elas estão sempre acostumadas a chamar os amigos delas ali, que cresceu, nananã, e vai produzir. Se não tem pessoas diferentes dentro, para poder também falar, olha, eu acho que a gente está pecando aí, deveria Sim. ter. Poxa, coloca aí uma pessoa X, né? Eu conheço, e aí tem um momento, eu conheço, ou então não conheço, mas tem aqui a rede que conhece nesse perfil, né? Então, eu acho que, para além do audiovisual e da produção cultural, eu acho que tá nesse lugar de inclusão também, porque eu também preencho essa cota de inclusão, né? Cria espaço para a gente sugerir, que é o mais importante, porque senão não lembro. É fato, assim. Mas é engraçado você falar isso, que se a gente não estiver, eles não lembram, a gente precisa lembrá-los. Mas você sente que você é ouvida, de fato, quando você fala? Porque ainda tem isso, às vezes a gente fala e as pessoas não levam a sério, não escutam. Tem uma diferença. O que você vê na sua experiência? Depende das camadas, né? E depende das tomadas de decisões. Sim. Se isso for impactar muito em orçamento, eu acho que eu ainda não tenho voz. Acho que um dia eu vou chegar lá. Mas no momento, não tenho essa voz de interferir em algo que vai influenciar em orçamento. Mas se é algo que não vá interferir tanto na criação artística, que tenha que mudar toda a concepção, que vai influenciar em toda a logística financeira da empresa, eu acho que sim. Acho que sim, até porque às vezes eu sinto que as pessoas ficam assim, o que a gente vai falar aqui na frente daqui? Você rola aquilo, né? Será que tá certo a gente falar isso? As pessoas sabem que eu já tô... Aquele momento de tensão, né? Aquele momento de tensão. Mas sim, por exemplo, teve um exemplo, que assim que eu vivi, rolou uma questão de contratar, assim, tinha uma parte de um grupo que vinha de avião e a única pessoa negra ia vir de ônibus. Aí eu ouvi, mas por que vai vir de um ônibus? Aí falou, porque foi o acordado com a pessoa. Eu perguntei, mas as outras pessoas vão vir de avião? Vão. Eu falei assim, mas a passagem do ônibus tá tão mais barata que a do avião? Aí fizeram, não tá. Eu falei, mas por que então? Eu falei, não fica chato pro projeto? Poxa, a única pessoa negra vai vir de ônibus enquanto as outras estão vindo de avião. Assim, joguei, mas assim, não sou eu que pago no final. Então, Mas bateu uma reflexão. então assim, eu sinto que tem esses detalhes que de repente não iam sacar. Não, a gente combinou, tá tudo certo. Aqui a gente combinou avião com fulano e isso aqui. Porque é isso também. Acredito que a pessoa que acordou, a gente, né, nunca quer pedir, porque a gente acha assim, pô, já tô aqui. Não vou pedir avião. Tá ótimo pra mim. Ele ofereceu já a possibilidade de ir. Não vou nem questionar. Exatamente. Não, tá ótimo pra mim o ônibus. Já tô aqui. Mas aí tem quem tá dentro. Quem tá dentro, a pessoa certamente não vai saber que um dia alguém lá Ou dentro... vai, né, às vezes, na hora do evento, conversando. Porque eu tenho que pegar o meu ônibus tal hora. Não, porque eu vou pegar meu avião. Avião? Aí a pessoa se toca de todo o processo, né? E aí eu falei assim... Aí todo mundo refletiu ali e falou, exatamente. Acho que não faz sentido a gente mandar fulano de ônibus se tá dando o valor do avião. É isso. Acredito que ali, por conta da estrutura também que a gente já tem, essa estrutura, né?
racista, mas que a pessoa já imprime sem nem perceber, né? Uhum. Que ela já estava ali segregando, né? E aí eu falei, cara, olha a importância da inclusão, porque é isso, eu tô do lado de dentro. Como é que é importante nos departamentos Uhum. você ter essa diversidade? Porque a gente fala isso, de tomar as decisões. Antes de chegar num artista negro, né? Tem um produtor, tem alguém lá atrás vendo Exata, por essas pessoas, vendo né? por essas pessoas. Eu nem sou chefe de equipe no audiovisual, né? Eu sou liderada também. Mas só o fato de estar ali participando de uma equipe, podendo opinar de uma certa forma, Uhum. contribuir e estar do lado de dentro, isso já chega para outra pessoa de uma outra forma, Forma dele. né? Então, assim, uma coisa que era para ser óbvia, né? Se você está tratando assim, vou tratar todo mundo assim, né? Uhum. Mas essa percepção de coletivo é muito nossa, né? Tipo, se eu tô tratando fulano assim... Uhum. E o audiovisual também, ele é um mercado muito executivo, né? Ele tem esse formato de executivo. A gente combinou, a gente segue o que a gente combinou. Uhum. Esse é o nosso trato, tá ali no contrato. Apesar de ser artístico também, mas ele tem muito formato executivo, né? Então, a inclusão, eu acredito, cada vez mais de mercado, vai atender as pessoas cada vez melhor. Sim. Você vai ter pessoas satisfeitas trabalhando, porque é isso. Vai atender na peculiaridade mesmo. Pô, para fulano, acho que isso daqui faz mais sentido, Uhum. né? Para esse grupo aqui, a gente ter esse ambiente com isso, com aquilo, vai fazer mais sentido. Então, eu acredito que impacta dessa forma. Impacta também para uma tomada de decisão, mas o que eu ia frisar até que naquele momento ali que eu pude opinar de uma forma foi muito delicada, assim, não teve nenhum momento assim um embate, não virou uma questão, todo mundo discutindo, batendo boca, não, mas eu falei assim, olha como é que a gente também pode ter um outro tipo de inteligência, sabe? Uhum. A gente pode usar a nossa voz, assim, na delicadeza, na delicadeza no sentido assim, parece que só dá acesso a delicado, mas eu digo assim, sabendo conversar, dialogar, que é o que a gente às vezes não sabe fazer, né? A gente não Sim. sabe sentar, ouvir, dialogar, entender os problemas e ok, como vamos resolver esse problema, sabe? Uhum. Então eu acredito nisso, assim. Mas é engraçado você ter citado esse ponto da questão da mobilidade, né? Esse exemplo. E a gente fala muito de que a gente não pode estar só conversando sobre, a gente tem que colocar isso em prática. E aí a questão da mobilidade tem todos os recortes. Quando você inclui uma pessoa negra, uma pessoa periférica, tem a questão, por exemplo, da mobilidade. Como ela vai chegar nesse lugar, quantos ônibus ela vai ter que pegar, quanto dinheiro de passagem. Isso vai ser um problema? Quanto tempo... Você falou do ônibus, né? Uma pessoa que vai pegar um avião, ela vai tirar menos tempo da rotina dela para se locomover do que quem vai pegar um ônibus. Exatamente. Então, trazendo isso, inclusive, para o mercado de trabalho de uma maneira geral, quando você inclui, existe também essa necessidade de estar preparado para lidar com o que vem com essa inclusão, né? O que tem na vida dessas pessoas? Eu não sei se as grandes empresas estão preparadas para isso, assim. E pensando no mercado de produção cultural, eu também não sei, porque ainda existe essa rigidez de que tem que vir, tem que chegar, tem que estar no horário. Eu penso totalmente ao contrário. Então, eu falo que a Elabora eu vou botando tudo aquilo que eu acredito que funcione. Por exemplo, pensando na questão da mobilidade, eu moro em Caxias e a maioria das produções eu tive que sair para fazer centro e zona sul do Rio. É dificultoso, são 2 horas às vezes para chegar. Eu perco 2 horas em transporte. Hoje em dia não me dou o benefício, eu não digo nem luxo, é o benefício de ir de Uber e voltar, porque eu não aguento mais o transporte público no sentido de cansaço. Eu ainda tenho que chegar em casa, lidar com criança, com casamento, com um monte de coisa. Eu falei, cara, não vou viver até o final, né? Não sei se eu chego na idade dos meus avós vivendo dessa forma, né? Então é isso, 3 horas para chegar no trabalho. Eu ainda sinto que existe uma rigidez e uma falta de compreensão de entender essa galera que tem essa dificuldade, e é real. É real, a gente vai pro trem, chega na estação, tá tudo certo, passa 10 minutos, para tudo. Você fica 40 minutos numa estação, fica 1 hora. Então, existe... porque é isso, né? É uma realidade
que na maioria dessas produtoras, né, grandes, as pessoas nasceram do lado de lá, vivem do lado de lá, que é do outro lado do túnel, né? Que a gente fala. Então, 10 minutos, cheguei. No Tá lá já. máximo 40 minutos no Horto, sabe? Assim, da Gávea pro Horto, sei lá. Nem sei esse mapa. Mas entendeu? Aham. E a galera não tem dimensão do que é cruzar esse Rio de Janeiro. E eu tive uma experiência muito legal na Elabore, porque a gente tá produzindo uma pessoa que é da Zona Sul, né? Fora, ela diz que é a nossa cota, né? Ela fala que ela é a nossa cota na Elabore. E um dia ela foi para São João e aí ela voltou de metrô. Ela falou, cara, realmente eu vi como leva tempo para chegar. Leva muito tempo. Não importa se é de carro ou não importa se é de transporte público. É muito Sim. tempo, Kiss. Ela falou, caraca, agora eu entendi. Porque é isso, as pessoas não sabem. Uhum. Elas, joga no Google, dá 20 minutos, 40 minutos de carro na linha vermelha. Linha vermelha, qualquer acidente para tudo, não anda nada. E tempo, né? A gente sabe que tempo é tudo. Tempo é tudo, é dinheiro, é saúde mental, é lazer, é tudo, né? Sim. Já na Elabore, a gente tem outra estrutura. Então, primeiro, a gente tem um espaço físico, mas o espaço físico ele é aberto para a pessoa ir quando ela sente a necessidade de ir, no sentido assim, os produtores, poxa, hoje eu preciso estar no lugar para poder fazer meu planejamento da semana, né? Então, o coordenador e o produtor executivo, eles vão para o escritório e fazem. Eu tem dia que minha casa tá caótica, falo, não dá para eu trabalhar em casa, eu vou para o escritório hoje. Mas sem aquela rigidez de, tipo, todo mundo de quarta, sei lá, a sexta no horário tal. Às vezes acontece, pô, fulano, essa semana a gente precisa chegar mais cedo lá e ficar até o horário tal. A gente consegue se organizar? Sim. Mas é muito no trabalho da demanda. Primeiro, a minha galera é todo mundo da ZN, né, ZO e Baixada Fluminense. Né? Cada um numa ponta. Ricardo de Albuquerque, Campo Grande. Então, Sim. cara, eu não posso criar uma estrutura que eu não concordo dentro da minha produtora, né? Eu já começo, eu falo, não. A gente tem a reunião semanal da produtora, mas a gente faz online. Trimestralmente ou semestralmente a gente faz um presencial. E paralelo ali eu vou marcando. Poxa, hoje você pode vir pra gente ter uma conversa no presencial. Mas eu mesmo sou uma que adoro resolver tudo no virtual, gente. Porque essa reunião presencial eu falo, dá pra ser no virtual? Mas é interessante você trazer a sua experiência com a sua produtora, com a sua empresa, e a gente vê muita questão da diversidade sendo tratada nas grandes empresas, né, de uma maneira geral. E como trazer isso para pequenas e médias empresas? Porque como entender, essas pessoas entenderem que há uma necessidade de investimento, não é gastar dinheiro, é investir nessas pessoas na questão da diversidade na sua empresa. A Elabore primeiro, ela começa na necessidade, né? Eu não sei se eu pensei muito bem missão, valores. Acho que o primeiro momento é preciso viver nessa pandemia, preciso fazer algo. Então eu começo sozinha. Quando eu começo a pensar em equipe, que a demanda começa a crescer, aí me chamam para produzir, né? Aí eu já abro outra lacuna além da elaboração, que é a de produção. Eu começo a entender que sozinha eu já não consigo dar conta. E aí na minha cabeça foi, eu quando estava começando, eu tive ali uma galera que quis me ensinar. Quis parar um momento do tempo e falar, tem um estágio aqui, você quer aprender? Tá começando não sei o que aqui, você quer tentar? Falei, acho que essa lógica funciona. E aí eu comecei primeiro a pensar nos amigos próximos, que tinham talentos próximo ali do que eu precisava. Por exemplo, eu precisava de um assistente de projetos e alguém para cuidar da parte de gestão financeira dos projetos. Falei, tem 2 amigos aqui que eu acho que me cobrem nisso. Me ajudam nisso. Que isso eu não posso no presencial. Não, beleza, vamos à distância. A gente começa numa dinâmica de comissão. E aí eu começo a entrar nas mentorias, né? Essas mentorias que abrem aí para jovens, né? Aprenderem a formatar suas empresas. Porque como eu comecei no susto, eu não entendi ainda que era uma formatação de empresa, né? Sim. E aí, nesses empreendimentos, nessas mentorias, eu começo a entender o que é cada pessoa que estava comigo, como que cada um contribuía, como que a gente podia ali dentro da realidade que a Elabore ganhava,
otimizar a grana para que fosse interessante para todo mundo também, porque no começo não era muito, eu ofertava muito baixo também. Então, eu comecei a pensar nessa dinâmica de, ok, isso aqui tá bom pro que a gente tá vivendo hoje. E aí, teve um dia que eu parei para pensar, eu falei, aí vem a realidade. A maioria dos meus amigos são pretos. Então, se eu tô chamando os meus amigos para trabalharem comigo, vão ser pessoas pretas. Sim. Começa, né, a lógica. E aí eu comecei a falar, pô, a maioria também do quadro são mulheres, né? Então eu comecei a perceber que meio que de forma instintiva ali, eu fui formando essa equipe diversa. Sim. E aí um dia, quando eu parei mesmo para olhar dados, né? Porque aí chega esse momento da empresa que você tem que olhar dados, quantos projetos você fez, quem é a sua equipe, quantas pessoas, o público que você atende. E aí, a primeira coisa que eu percebi, primeiro, a maior parte do público que eu atendi eram, de fato, pessoas negras, eram pessoas de projeto e pessoas de religiões de matrizes africanas. Acho que era 80% do público que eu atendia. Interessante. E projetos com cunho, né? Ligado, assim, que trabalhava a parte da cultura, né? De matriz africana. E eu percebi que a minha equipe tinha essa diversidade também. E eu falei, caraca, aí tá vendo como é que dá, cara? Mas a diversidade veio, na verdade, eu tentando me colocar na empresa em outras pessoas. Porque era isso, eu falava, cara, eu vou lá produzir lá fora, eu sou a única. Eu quero mais comigo. Eu quero mais dos meus comigo. E aí essa estrutura de quilombo, né? Eu falava, não, pô, precisa não, alguém pra cuidar do dinheiro vai ter que ser outra mulher, junto comigo, pra gente, entendeu? E talvez, né, outras empresas que não tenham uma Kirsi liderando, o olhar tem que ser do tipo, por que é importante eu ter pessoas diferentes de mim na minha empresa? Né, ver como isso agrega para a empresa em si e tudo. E até por conta dessa vitrine de diversidade da minha equipe, é onde as pessoas pedem minha opinião. Para saber se vai contratar, se acha interessante, quem que pode chamar, se eu tenho indicações. Por conta disso, de tipo assim, olhar esse quadro diverso, né? Olhar para minha equipe e falar, caraca, teve gente que começou comigo que não era do segmento, não era da cultura. E vamos lá, vamos ensinar, vou te explicar, é isso aqui, sabe? E já tá com a gente 3 anos, a gente vai fazer 4 anos, né, de produtora, assim, né, de ideia de negócio. E a gente, quando começou, a galera não sabia o que era a lei, por exemplo, e hoje entende como prestar conta dos projetos, e isso foi acontecendo com os projetos também que chegam pra gente produzir. Porque os projetos que a gente produz não é idealizado por nós, né? Então, são pessoas que têm projetos, idealizaram e precisa de alguém para produzir. E aí chegam até a gente e falam, isso aqui, a gente quer tirar do papel e tal. E aí eu fui entendendo que também essa diversidade de projetos foi chegando também, eu acredito que por isso, né? A pessoa vai entendendo que é real, né? É orgânico. Não dá para você mentir sobre uma coisa dessa, né? Uma hora vai perceber. Se não for verdadeiro, se não for honesto, uma hora dá para perceber. Seu discurso vai falhar. Na hora que juntar todo mundo na reunião, a gente faz confraternização, o povo vai falar, que peça que você falou que é diversa, gata? Né? Então, e aí eu fui percebendo isso nos projetos também, os produtores, os artistas que vão chegando pra gente, assim, são bem diversos. Claro, hoje, né, no começo, eu tinha esse foco de só vou produzir para pessoas pretas. E aí, até trabalhando na terapia e tal, né, falou assim, cara, mas a grana não tá com o nosso povo, né? Totalmente com o nosso povo. Então, você precisa ir lá, cobra o valor que você cobraria de mercado, sem desconto, né? Para cobrir o projeto desse produtor periférico que você faz mais em conta, né? Sim. Então, a minha prioridade é sempre projetos de pessoas periféricas, e assim, bem pensando essas 3 regiões, que é a Zona Norte, Zona Oeste e Baixada Fluminense. E aí, tem os projetos, né, que eu toco, mas muito mais de elaboração do que de produção, de um outro público, mas aí já é outra negociação, já é em outro lugar, entendeu? E a pessoa sabe também. Ela me pergunta, mas você diz que é mais em conta. Eu falei, mas para outro público, para você não, amor. Para você vai... Tem negociações. Negociações. Por favor, você vai querer se comparar com, né... Poxa, não faça isso, fica feio, né? Bom, e eu acho muito legal que você falou sobre
você criou sua empresa do nada e depois você foi entendendo a construção da sua empresa e tudo mais, do negócio em si. E aí, a gente, quando fala de juventude, no mercado de trabalho, a gente também pensa muito em capacitação, né? Que foi uma coisa que você pontuou. E por conta disso, gente, eu tenho agora um serviço muito importante para vocês sobre capacitação, que é para vocês conhecerem o Coletivo Online, que é um programa, um curso de capacitação que está abrindo portas para o mercado de trabalho. Ele é online, ele é gratuito e é um serviço do Instituto Coca-Cola Brasil. Então, você jovem que está cursando ensino médio, que já terminou o ensino médio e quer se preparar, como a gente está falando aqui com a Kirsi, para o mercado de trabalho, tem o Coletivo Online para você. Trouxe aqui um serviço importante, Sim, e você sim. fala do trabalho que você tem, o envolvimento que você tem com a comunidade. Que outros serviços você acredita que são importantes também para essa questão da capacitação, para a inserção no mercado de trabalho, estar preparado para lidar com essa questão da diversidade ou não dentro das empresas? Primeiro, né, quando a pessoa é prestador de serviço, é essa capacitação de como começar. Uhum. A maioria não sabe como, né? Não sabe, e quando começa, acaba não entendendo essa estrutura de empresa mesmo, o que você tem que pagar, o que é imposto, o que retém na fonte, sei o quê. Então, a pessoa, ela vai entrando ali, né? Eu já vi produtores que criaram dívidas por não conseguir planejar. Uhum. Então, acho que primeiramente isso, assim, como eu começo, como que eu consigo planejar isso. Eu tive uma sorte muito grande que, quando eu abri a minha empresa, o MEI, né, antes de transformar para ME, eu peguei uma contadora que ela me explicou tudo, assim, né? Então, ela falou, ó, para esse momento você não precisa de contador. Você vai saber fazer tudo. Mas existem pessoas que, por exemplo, não sabem emitir a nota. Entendeu? Sim. E aí ela precisa se desprender de uma grana para alguém fazer isso. Então, primeiro essa capacitação de como que eu vou começar. Se não for por carteira assinada, né? Que é jovem aprendiz, que aí já tem uma formatação mais concreta de como que funciona, a empresa precisa estar ali estruturada para receber dessa forma, ok. Mas quando não, é isso, né? Eu acho que não tem é isso. Tem, mas não muito, essa capacitação de, além do técnico, né? Porque, na verdade, o que eu via muito era uma galera que já entendia da parte técnica, né? Você vê na Baixada, eu sou da Baixada, tem muita gente que sabe muita coisa, assim, da parte né, de cultura mesmo, seja o operador de som, o produtor. Mas quando você vai na parte burocrática da coisa, da estrutura, o cara não tem e-mail, o cara não sabe emitir nota, ele não sabe como começar. E aí as oportunidades, elas acabam se perdendo, Elas né? acabam se perdendo. Então é muito importante, eu acho que isso não é muito falado, mas é muito importante a gente estar pronto para quando as oportunidades aparecerem. Elas não aparecem sempre, né? Então quando elas aparecem, a gente precisa estar pronto para elas, né? Exatamente. E como eu fui formada, né, numa uma universidade particular, eu fui formada para mercado, né? O meu sonho era entrar numa pública. E eu tenho uma amiga que, né, minha parceira, assim, de projetos, que é aluna, ela foi para a faculdade pública. E ela diz que, por exemplo, ela foi muito formada no artístico, né? Sim. Como produzir, mas muito pensando o elemento arte. Eu fui formada para o elemento mercado. Pensar mercado, como negociar, entendendo a arte, né, a cultura, mas como mercado. Então, tipo assim, eu não devaneio muito, não. Tipo assim, orçamento tal. O povo fala que, tipo, calma aqui. Mas é na prática como as coisas se movimentam. Não posso cobrar isso porque eu pago isso de imposto, eu sei quanto eu pago de imposto, meu contador é X, não dá pra eu te cobrar isso, não. Porque foi a forma também que eu fui formada, né? Sim. Pensando no mercado de trabalho. É lógico que é sempre bom ter alguém da arte que dá uma quebrada, né? Nesse meu momento, né? Tipo, não, mas calma. Vamos abraçar a arte aqui. Mas, por exemplo, essa formação para mercado foi ótimo. Tipo, a galera, assim, eu ainda tô nessa formatação de melhorar minhas negociações, mas a galera sempre me procura, como é que você negocia? Eu falo isso, mas
Eu falei, gente, não tem que ter brecha, assim, brecha que eu digo, pra pessoa dizer como que você vai fazer o seu trabalho, entendeu? Se impor, Se né? impor, nossa, realmente você. Não, foi a forma que eu aprendi também, né? Pra sobreviver, né? E essa formação, acho que foi a formação nesse lugar mesmo, de já começar com. É isso, já tem que abrir empresa, já tem que saber o que é contador, já tem que saber o que é imposto, já tem que saber o que é INSS. Eu já pago desde novinha, tipo, achando que vou me aposentar com 35, né, louca? Nunca. Mas eu achava, eu pagava no começo com 18, porque 35 anos de contribuição, 20 anos de contribuição, você se aposenta. É um sonho. Não vou nem entrar no meu mérito aqui também, porque a gente vai falar de coisas boas, não é? Exatamente, Bom, mais e é isso. tão bom falar com você, Kirsi, assim, é um prazer enorme estar com você aqui. O nosso papo foi incrível. A gente está chegando ao fim. Fim. Mas para a gente poder encerrar, eu queria trazer um dado bem importante, né? A inclusão da diversidade, ela não deve ser atrelada apenas à legislação, como a gente citou aqui, que é em relação à contratação de pessoas, por exemplo, com deficiência. Porém, é essencial reconhecer e cumprir a lei. Segundo o artigo 93 da Lei nº 8.213, a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas que vivem com algum tipo de deficiência. E aí a gente tem essa questão, Kirsi, da pessoa com deficiência e também trazendo para a questão racial e de outros marcadores que a gente tem sociais também. A gente citou, você até comentou da sua experiência, que você é uma pessoa que está ali na produção, mas que tem alguém te gerenciando. A gente tem uma lei que implica para que a gente tenha essa questão da inclusão nas empresas. Mas quando a gente fala de cargos de liderança, quando a gente sai só como parte da equipe, como que você vê uma lei que precisa existir, né, para poder a gente fazer o óbvio, como você já tinha citado antes, mas também como você agora implementar, trazer essas pessoas também para cargos de liderança dentro das empresas. É isso. Quando tem uma estrutura acima de mim, eu acho que sempre é uma batalha, né? Não dá para negar que é isso. As pessoas sabem que existem, mas elas vão sempre ver se dá para colocar no formato delas. Uhum. Pensando assim, já nesse formato Elabore, que é o que a gente, né, vem ali nessa dinâmica tentando colocar em prática, de repente, assuntos que a gente não falava, né, tanto. Uhum. E por conta dessas medidas que as leis de incentivo cada vez mais vem colocando nos editais de forma obrigatória, que você precisa ter na equipe, não só a inclusão, não só do público assistindo, né, as pessoas periféricas, pessoas com deficiência, assistindo o seu espetáculo, que seja, mas que elas também componham a sua equipe. Eu já faço, por exemplo, os nossos projetos, quem contrata a gente, já colocando consultor, por exemplo, de acessibilidade, para cuidar da acessibilidade do projeto. Antes era eu que criava as coisas, as narrativas, e aí uma vez eu conversando com uma empresa, né, que é a Vanessa Bruno, do Incluir na Pele, ela olhou minha acessibilidade e falou, amor, isso não é a nossa realidade. É a mesma coisa que a gente, né? Quando a gente vai assistir uma peça falando de alguma temática negra, a gente fala, gente, quem pensou isso? Não tem nada a ver com a gente. Então, eu fui fazendo essa inversão também de lugar. Sim. E aí, chamando essas pessoas para pensarem antes e liderando também, porque nos projetos, né, eu lidero a produção, mas existem outros cargos que são de liderança, né? Eu lidero geralmente a gestão financeira e a produção do projeto. Mas dentro do projeto existem outras entregas que a gente precisa realizar. Então, além de pensar nessa diversidade ali compondo a equipe, pensar também dentro dessas medidas, ok, não vou pensar acessibilidade, vamos chamar alguém que entenda isso e que de fato viva isso para poder falar disso, para pensar essas medidas, né? A gente está produzindo um site, ela falou, cara, esse site ele tem acessibilidade, mas ele não é acessível, né? Não vai atender o nosso público. Então, eu acho que é isso. Cada vez mais dentro dos projetos a gente, ok, a gente vai falar dessa temática aqui.
quem que a gente pode chamar que vai falar disso com verdade? Vai falar de maternidade? Eu já chego logo, eu já chego assim. Território e comunidade e maternidade. Ok. Mas é isso, assim, dentro dos projetos que a gente executa na Elabore, né? E aí, como essas pessoas entram prestando serviço, tem um tempo ali para executar o projeto, eu acho que é o lugar que eu posso treinar, né, esse não pertencimento quando não é meu. Porque é isso, quando é minha dor, eu vou enxergar rapidamente. Tipo, não tem mulher. Pum, na hora eu falo, gente, tem alguma coisa aqui, não tem mulher na equipe, não tem mulher em cargo de liderança. Entendeu? Não tem pessoas negras. Na hora também. Prá. Aí, se já entra na comunidade LGBT, aí eu já, tipo, não sei se eu vou ter essa mesma. Então eu fico assim, opa, vamos fazer o exercício inverso. Vamos olhar aqui. Tem alguém na liderança? Tem alguém no palco? Se não tem, eu vou lá conversar com a pessoa que idealizou o projeto. Poxa, você não acha que pra gente ter sentido isso que a gente está fazendo, a gente não deve? É verdade, entendeu? Então eu fico também nesse exercício, ao contrário de pensar essas lideranças, mesmo que em projetos pequenos, né? Que a gente não tá falando de projetos de cinema, que comparando a esses de leis de incentivo direto, né? Que são esses fomentos, são menores. Mas é isso, a pessoa vai colocar ali no projeto, vai realizar dentro da proposta algo que funciona. Né? Então, a gente tem projeto nosso que tem uma roda de conversa para a equipe, para só falar de acessibilidade, para ensinar para gente o que é acessibilidade. Isso é importante. Entendeu? Então, o primeiro o pessoal foi assim, ai, gente... Porque era para a equipe, né? A equipe, tipo assim, eu não quero ir lá saber o que é acessibilidade. Eu sei o que é contratar cegos, entendeu? As pessoas têm ainda, a gente mesmo pertencendo a alguma comunidade dessa, a gente tem alguns preconceitos também formados, né? Então, a primeira reunião que marcou, eu falei, caraca, isso aqui é isso, gente. A gente tá entendendo o que é acessibilidade. Né? Isso para qualquer narrativa, né? E aí, nesses projetos que a gente gerencia e de uma certa forma produz, e lá na escrita, que é o primeiro momento, que é onde a gente tem a oportunidade de colocar isso, a gente já coloca lá, ó, vai ter que... Tem que ser de início. Tem que ser de início, né? Porque depois você vê que foi inventado para... Eu vejo muito isso na Lei Rouanet, né? Porque a Lei Rouanet, ela tem algumas que as pessoas acham que ela botei na Lei Rouanet, faz o que quiser, peguei o dinheiro. Não, tem as premissas ali, né? Você precisa entregar medidas de acessibilidade, você precisa entregar medidas de democratização de acesso. E aí as pessoas, quando eu começo a escrever, falam, tira isso. Eu falo, não pode. É aí que a gente entra de novo na questão da lei, né? Exatamente. É lei, tem que ter. A lei exige que você coloque isso, né? Então, assim... No final das contas... Que bom que tem a lei, porque eu acho que é o começo para a gente poder depois normalizar esse tipo Exatamente. de coisa, né? Se não tem as leis e as exigências desses editais, né, para as empresas, é o que eu falei lá no começo, não vão pensar. Aconteceu comigo. Se não tem se não vira obrigatória a acessibilidade, eu ofereço acessibilidade de qualquer jeito. E olha que eu tenho pessoas com deficiência na família, mas eu ia falar, contrata só intérprete de Libras. Né? É o que a gente vinha fazendo nos projetos. Bota só intérprete de Libras. E é muito mais do que isso. E é muito mais do que isso, né? Então, se você não... Aí, como todo edital agora vem, a gente já tem que pensar e você começa, cara, eu não vou só botar isso, porque agora eu tenho que repensar a minha forma de oferecer isso, né? Mas você também aprende. Então, assim, eu acho que a lei, ela é importante sim, porque senão as pessoas não cumprem, né? Não existe. É igual a cota. As pessoas falam, mas por quê? Na verdade, a diversidade, eu acho que até o mercado de trabalho ele começa a funcionar com essa diversidade pensando cota. Você tem mais pessoas se formando de pessoas diversas, mais pessoas capacitadas, mais pessoas com diploma na mão falando, olha, eu sei fazer isso aqui. Não que não soubesse, mas legitimei que isso aqui eu tenho domínio. Começa lá atrás com educação, né? Com educação. Então, você começa a ter uma gama de pessoas diversas que totalmente aptas para fazer aquilo. Então, você já não tem a desculpa que não dá para ter uma equipe diversa porque fulano não sabe fazer. Não tem desculpa de que não achou. Não Exatamente. Achou. O que acontece, às vezes, o que eu falo muito às vezes a gente não tem tanta chance de errar. A gente não tem tanta oportunidade. Aí, mas a pessoa não é profissional. Eu falo, não, às vezes ela só não pode praticar tanto para ficar muito boa naquilo. Sim. Então, às vezes aquele produto dela não vai ficar tão bom porque é o primeiro.
ao segundo, quanto vocês já tiveram 20 aí pra fazer. Errou, aprendeu. Errou, aprendeu até virar um diretor. E aí você quer comparar com um cara que só teve 2 filmes pra fazer, ou um... Ah, mas, pô, né, tá assinando, pegou ali o cargo de liderança e não entregou tudo isso. Mas é o primeiro dele. Deixa ele errar. A gente não pode errar, né? Eu sempre falo isso pros meus amigos. Bom, Kirsi, agora realmente a gente chegou ao fim. Mas foi um papo muito rico. Foi um prazer te conhecer, conversar com você aqui no Ecos. Se você quer deixar sua rede social, contato pra galera, você pode deixar no seu momento. Aqui, nessa câmera. Então, gente, segue a gente lá nas nossas redes. É o @elabore.com, com K, né? O com de K de Kirsi. Né? E o nosso telefone é 21 96465 2331. Então, quem tiver interesse em produzir projetos para os editais que estão abertos, que vão abrir ano que vem, produzir algum, não sabe como tirar do papel o seu projeto, procura a gente. A gente também tem um mecanismo muito legal, que a gente tem um espaço aqui, um escritório, que a gente cede para grupos que queiram fazer reuniões e não, né, acontecia muito isso comigo. Eu queria fazer reunião com o meu coletivo, a gente não tinha para praça fazer reunião. Então a gente também abre o nosso escritório para poder receber grupos, para fazer leitura de texto, fazer um coworking da Kirsi. Da Baixada, amor! Coisa chique, tá? Coisa chique! Bom, Kirsi, realmente foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Então, falar sobre diversidade e inclusão com você. Obrigada, querida. O Ecos tem produção de Matheus Ramos e Lorena Cardoso. Coordenação de comunicação de Gerson Pita. Sob direção de Thaís Bernardi. Este podcast é uma produção do NPTV. Uma iniciativa do Notícia Preta em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio de Ecos.